E acho que o São Paulo, diante da circunstância tal, eu imaginei que o Cruzeiro fosse ganhar o jogo, assistindo o jogo. Falei, agora é o momento do Cruzeiro torcer a faca. São Paulo está destruído. O Cruzeiro preferiu jogar pelo empate, administrou depois do empate. Comemorou o empate. Comemorou, a torcida eu comemorou. Achei esquisito. Mas, sei lá, talvez seja um momento, mas falei, nossa, a oportunidade de ganhar do São Paulo no Morumbi é essa, né? Com tudo que o Cruzeiro investiu, e não é pouco não, hein? Mas o momento lá também não está bom. Mas para o Cruzeiro não perder do São Paulo é grande Saiu atrás no placar. Mas a torcida é traumatizada, perde todas. Mas a decisão da Copa do Brasil. Aí tem o histórico, ok, mas concordo. O São Paulo estava muito fragilizado, mas muito fragilizado, né? O São Paulo estava jogando no segundo tempo com a dupla de volantes, sem Bobadilha e Marcos Antônio, que são dois jogadores que não marcam. E aí empata o jogo e a torcida do São Paulo vai ao time. Eu falei, claro que acho que a vai é mais direcionada à comissão técnica. O Zubeldia nem estava lá, né? Mas é para ele e tal. Mas é como se estivesse vaiando os garotos, né? Que estão ali jogando, os três estão ali. Por que você vaia? Todo mundo ouve a vaia. O garoto da próxima vez, talvez ele não arrisque a jogada que ele arriscou no jogo anterior, né? Então tem uma questão aí, eu acho que complexa, de fato. Cada vez mais ganha força corrente para a troca de treinador, a gente vem falando isso. É como se um treinador qualquer, com esse elenco, fosse capaz de fazer algo melhor. Eu duvido. Eu duvido. Se eu tivesse essa convicção, eu falaria. E aí tem uma questão, o que falta? O Carlos Belmonte que deu foi uma das primeiras declarações públicas de apoio, embora com a duração de uma semana, né? Sim. Mas eu não é o popular prestigiado. Mas com uma semana, né? Não é assim, ó, meu treinador até o Mundial, sim. Até a parada do Mundial, seria um recorte, né, Napoleão? Porque não tem semana de intervalo até o Mundial, né? É só jogo, tá? Ou o meu com o técnico até o final do ano, né? Como o Palmeiras fez algumas vezes, o Fortaleza fez algumas vezes, né? E cumpriu, né? O Bahia fez algumas vezes, né? Falando do... Né? O Rogério Ceni teve por um fio, o Vojvoda teve por um fio, o Abel também teve lá atrás. E aí depende da convicção. Agora, da direção, que é pouca, e é uma direção que está lidando com muita dificuldade com essa decisão de apertar os cintos diante de um cenário que os adversários, ninguém está apertando o cinto. Vídeo adversário do São Paulo, o Cruzeiro. Aí, eu acho que eu vejo, estava conversando aí na redação, o Thiago, nosso editor, o São Paulino em geral, a mídia que cobre o São Paulo, os ex-jogadores do São Paulo, comentaristas, os caras, eles estão muito distantes da realidade do São Paulo. Porque uma coisa é falar que o clube é grande, e sempre foi e sempre será. Agora o São Paulo tem um ano de time médio. Mas o São Paulo não é grande. Vou cometer a indelicadeza de dizer que você acha que vai brigar para não cair. Não é para tanto. Napoleão, o São Paulo não perdeu no campeonato e não ganhou. O São Paulo tem um dos elencos mais curtos da Série A do brasileiro. Mas brigar para não cair? Ué, qual que é o problema? Qual que é o vexame nisso? Não. Se você está não tô falando sabendo... em vexame. Qual que é o vexame? É que eu acho que não vai brigar para não cair. Qual que é a diferença do São Paulo para os clubes que vão brigar para cair, para não cair? Ele tem jogadores melhores. E tem uma outra diferença, né? O São Paulo está disputando a Copa Libertadores à Vera. E o São Paulo joga tudo sempre nos Jogos da Libertadores. E tem a Copa do Brasil também. E tem a Copa do Brasil. Então não é assim, o Juventude. Eu já fiz 6 pontos no Alfredo Jaconi, porque meu objetivo é não cair. Eu não tenho a Libertadores na quarta-feira. Ele vai descansar, o Mirassol vai descansar, os outros alguns... O que aconteceu ali? O São Paulo tinha... O Lucas Ferreira... Por que o jogo foi às 5h30? Do horário diferente? Para dar um mínimo intervalo para o São Paulo, que jogou na quinta-feira. O time estava morto. Por que o Ferreirinha pediu para sair? Exato. Os dois jogos ele pediu para sair. Exatamente. O técnico crucificado no primeiro jogo e no segundo jogo, ele fez gol nos 2 jogos. Só que ele não aguentava jogar o jogo todo. Mas eu acho meio apocalíptico. Inclusive, prevendo o Zubeldia continuando, claro. Não é apocalíptico. É porque a realidade. A realidade é essa.
Você concorda que o São Paulo vai brigar para não cair? Não, Napoleão, não precisa ser esse o termo. Deixa eu... O São Paulo tem uma temporada de time médio, pelo investimento que fez. Não, isso eu concordo com você. Então é para não correr risco na Série A. Eu trocaria por baixa expectativa. Então, mas que seja, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É o torcedor entender que a briga está lá com o Palmeiras, mas o Flamengo... o Thiago não está entendendo. O cara que está lá atrás do gol, ele está achando que o São Paulo é o São Paulo campeão mundial de 2005, e não é. O time do São Paulo é fraco. Ponto. O time titular não é. O time titular nunca jogou, então, é isso que eu tô não falando. vai jogar nunca, foi que os caras... O elenco pode ser, mas o time jogar titular pouco. não é. Então, ele joga sem 6 contra o Cruzeiro, depois sem 8, então, e é vaiado como se tivesse o time titular. A vaia também, acho que é um pouco pra mim, como é o terceiro jogo sem ganhar em casa, isso pega... Não, é um empate na Libertadores, então, isso. São 3 jogos 2-0 com a Aliança. A forma como foi, entendeu? O que é, meu? Não, eu acho que são 3 jogos em casa sem ganhar, então isso seguidos, isso daí eu acho que tira um pouco o torcedor do coisa, mas... Tira, porque qual que vai ser a principal dificuldade de São Paulo na temporada? Dentro ou fora de casa? Tá evidente que é em casa. Sem Lucas e Oscar, o time não consegue criar. Porque existe aquela coisa de você ter que ser o protagonista. Exato. E aí é verdade. Sem os dois não dá pra ser. Que especular fora é uma coisa. Exatamente. E aí São Paulo trouxe o empate do Cruzeiro de Minas. Opa, legal. Atlético de Minas. Ninguém se importou, se fosse o contrário. Né? E uma coisa, contra o Atlético. Uma coisa que o Arnaldo falou que pouca gente percebeu o elenco envelhecido, ele não é problema só para jogar todos os jogos. Na hora da recuperação também é difícil. É óbvio. Esses caras demoram mais para voltar a ficar apto e voltar a ficar à disposição, né? Tem mais essa ainda, que eu acho que isso é um problema. Então, do tipo, o Lucas aos 23 anos, ele já tinha voltado. Exato. Sim. Ele já tinha voltado. Sim, claro. O Oscar aos 25 já tinha voltado. Exato. Só que os caras vão demorar um pouquinho mais para voltar, sem dúvida nenhuma. Agora, tá chegando numa situação, Napoleão, que eu imagino que mais dia menos um dia ocorra a queda de técnico e que qualquer técnico que vier tenha que entender essa situação do São Paulo e tem que comprar essa ideia. Esse é o grande assunto. Comprar essa ideia, porque, por exemplo, o Rogério Ceni não quis comprar essa ideia. O Dorival lá atrás não quis comprar essa ideia, ele quis dirigir o São Paulo protagonista. O São Paulo não... Que invista no mercado compativelmente, que brigue pelas primeiras posições. Sabe por que o Arnaldo tem razão? Sobre brigar para não cair? Sim, brigar para não cair. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato de fôlego, de regularidade, certo? Então vamos lá, se o São Paulo tivesse este time titular que tem para jogar só o brasileiro, ele ia ter vários meios de semana para recuperar os seus jogadores e estaria a Vera jogando o Campeonato Brasileiro com o seu time titular. Time titular que percebe-se que o Luciano não tem capacidade para liderar esse time sem os outros dois. Ele não consegue liderar. Ele pareceu cansado ontem também. Não é do perfil dele, inclusive, e nem da qualidade dele como jogador para liderar este elenco com esses jovens num jogo de Campeonato Brasileiro. Porque você olha para a tabela e fala São Paulo e Juventude no Jacone, certo? Com esse time aí, com esse segundo tempo, cheio de jovens, não anda. Porque, veja,